Olá, bem-vindos ao JR Trade. O nosso convidado de hoje foi o vencedor do Prêmio Caboré 2022 na categoria Dirigente da Indústria de Comunicação. A empresa que ele representa também acumula prêmios. É a UMAP BBDO, que em Cannes levou a categoria Agência Global da Década. A gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio para falar sobre tudo isso o Felipe Bartolomeu, presidente da UMAP BBDO. Muito bem-vindo ao nosso programa, um prazer te receber presencialmente aqui. Camila, o prazer é meu, sou fã do programa, acompanho sempre que posso, acompanho a tua carreira também há muitos anos, parabéns por ela, então estou muito feliz aqui de estar aqui com você hoje. Prazer é nosso. Antes do nosso bate-papo, vale lembrar que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Felipe, quem te conhece sabe que você tem duas grandes paixões, né? Que são Corinthians e publicidade. Algumas delas, mas eu não sei qual vem primeiro, mas eu queria que você falasse da sua paixão por publicidade e como isso começou. Eu adoro falar de paixões. Você começou perguntando, eu pensei que você ia me falar dos meus filhos, do Vicente e da Maria ou da Fernanda, minha esposa. Mas, sem dúvida, o Corinthians e a comunicação, a publicidade são grandes paixões da minha vida também, né? Vou deixar o Corinthians um pouquinho de lado. Se a gente vier daqui a um ano para essa entrevista, eu posso falar um pouquinho mais. Eu sempre gostei muito de comunicação, né? Eu acho que pensamento e linguagem caminham juntos aí há muito tempo, né? E a comunicação, ela tem um poder de impactar a sociedade, né? Eu lembro do meu primeiro estágio, que coincidentemente foi na UMAP, né? Eu lembro que o cliente pediu um anúncio, né? Estou falando de 23 anos atrás, a gente correu, fez o anúncio e no dia seguinte estava no jornal, né? Então, o poder de mobilização da comunicação e o impacto que aquilo tem, né? Depois de um tempo, eu estava num final de semana com a família, num churrasco, e uma campanha que a gente tinha colocado na rua era o tema do churrasco, né? Todo mundo conversando sobre aquilo. Então, de um lado, tem uma posição de privilégio de você poder trabalhar numa indústria que impacta a sociedade, de outro, isso carrega uma responsabilidade também, né? Então, eu acho que o privilégio, a potência, especialmente a responsabilidade que o mercado publicitário tem, são coisas que acabaram fazendo com que eu me apaixonasse por isso e dedicasse boa parte da minha vida para a publicidade. Felipe, quando a gente olha a tua carreira, uma coisa que marcou muito é que você começou a ter sucesso muito jovem e chegou a ganhar esse prêmio em 2022 como dirigente da indústria de comunicação. Como foi a construção dessa carreira e o que você acha que motivou esse reconhecimento tão cedo? Olha, Camila, eu não gosto muito de usar o termo meritocracia, né? Porque a gente, especialmente no Brasil, a gente acaba partindo de premissas um pouco diferentes, né? Vários aspectos de privilégio, homem, branco, hétero, né? Estudei em boas escolas, então eu já saí, digamos assim, na frente de muita gente, né? Então eu acho que uma coisa que eu atribuo ao sucesso rápido, como você colocou, é sim uma posição de privilégio. Por outro lado, eu acho que tem uma questão fundamental, que é você encontrar rapidamente, se conectar com o que você realmente gosta, né? Eu adoro o que eu faço, eu sempre gostei do que eu faço. Eu tenho outras paixões na vida, né? Música, futebol, mas a publicidade se conectou comigo de uma forma muito forte, muito rápida, desde o começo, né? E eu acho que um terceiro aspecto, você encontrar uma organização, um lugar, né? Que você respeite, que acredite no teu potencial, que acredite nas pessoas, né? A UMAP é uma agência que o propósito dela é acreditar no progresso. A gente acredita no progresso das marcas que trabalham com a gente acredita nas pessoas por trás daquelas marcas e nas pessoas da agência, né? E eu acho que eu acabo tangibilizando um pouco isso, né? Eu estou lá há 22 anos, passei por todos os steps, nos últimos 5 como CEO da agência e sócio. Então, acho que a combinação de todos esses fatores fez com que eu ocupasse o lugar que eu ocupo hoje, e o Caboré foi um reconhecimento a todo esse sucesso. O Caboré, para quem não sabe, é o Oscar da nossa indústria, né? De um lado, tem uma similaridade porque um grupo seleto de pessoas indica os 3 finalistas, vamos chamar assim, de cada categoria. E eu já tinha concorrido em outras categorias em anos atrás, mas a categoria de dirigente da indústria, empresário ou dirigente da indústria, a analogia que eu faço também com o futebol é o prêmio da FIFA. Você tem os melhores jogadores e o prêmio do melhor técnico, quem ganha geralmente é o técnico de um time campeão.
né? Então, eu tenho certeza que quem votou em mim, votou no Felipe Bartolomeu, mas votou também nas 722 pessoas da UMAP que estão conseguindo fazer uma transformação ou se transformar talvez numa velocidade mais rápida que os competidores e ajudando as marcas dos nossos clientes a crescerem acima dos seus competidores, né? Quase todos os clientes da agência têm crescido acima dos seus competidores, né? E eu acho que a resposta ao sucesso das marcas e ao sucesso das pessoas da agência que vem crescendo junto com a gente são alguns prêmios que coroam toda essa trajetória. E o Caboré, sem dúvida nenhuma, é o maior deles. Bom, ainda falando do futebol, né, quando a gente fala de buscar talentos, você foi um talento que foi recrutado dentro da agência. Você, como líder, presidente da Almap BBDO, você também tem essa preocupação? Você investe em pessoas que amanhã possam estar no seu cargo, ocupando cargos de liderança? E aí, nisso, né, a gente fala da desigualdade, enfim, do que você vai investir, a gente fala em mulheres e todo o resto que a gente sempre fala aqui e destaca que é importante. Camila, acho que é uma boa analogia. Eu acho que assim como no futebol, numa agência de publicidade ou numa organização, especialmente dentro da nossa indústria de comunicação, a gente precisa olhar com muita atenção para alguns aspectos quando a gente fala sobre potenciais novas lideranças, né? O primeiro, a gente precisa dar condição das pessoas para que as pessoas possam se desenvolver, desde letramento até toda a parte técnica, a gente conseguir propiciar uma parte técnica e um conhecimento técnico para as pessoas, né? Depois, tem toda a preparação, né? Então, a gente tem que ter um backbone, que a gente chama, uma estrutura dentro da agência, que permita com que os nossos atletas, né, possam estar constantemente treinados e com a forma física perfeita, né? Ou o melhor possível, né? Mas, especialmente na nossa indústria, aí quando a gente fala de futebol brasileiro, acho que tem uma analogia interessante. Eu acho importante falar da criatividade. A gente precisa exercitar a criatividade todos os dias, né? Criatividade é que nem músculo, né? Se você nunca fez esportes, fala, eu quero emagrecer, eu vou na academia amanhã, depois você não volta mais, a única coisa que você vai ganhar é dor. Agora, se você passa aí na academia com consistência, né, e com coerência ao objetivo que você colocou, aí sim, você pode ter certeza que sim, você vai conseguir atingir o teu objetivo. A criatividade é a mesma coisa, né? A gente não pode ter um ambiente que propicie a criatividade uma vez só, uma vez por ano ou um ano só, né? E é isso que a gente tem tentado fazer na UMAP há muitos anos, né? Primeiro, os 3 Cs clássicos, né? O C da consciência. Então, a gente tem que ter um nível de consciência de onde a gente está. A gente está no Brasil, né? Um país com todas as suas potências, com todas as suas idiosincrasias e com todos os seus desafios. O segundo C é o C da coerência, né? A gente tem que ser coerente com o que a gente acredita, né? A UMAP se propõe a entregar um trabalho, um produto para os seus clientes que tem a obrigação de mover as pessoas. As pessoas que são impactadas pelo produto que sai da agência precisam, de alguma maneira, ser tocadas por aquele produto. A gente precisa ser coerente com essa entrega todos os dias. E a terceira é consistência, né? É todo dia e é por muito tempo, né? Você citou a UMAP conquistar o prêmio de agência global da década no Festival de Cannes, né? A primeira e até hoje única agência do planeta a conseguir isso. Isso é feito com consistência, né? Isso não é um ano ou 2 anos, né? Para citar um outro aspecto, os festivais que analisam a eficácia da comunicação, né? O quão eficaz é aquele exercício de comunicação que uma marca fez. A UMAP também, o ano passado, foi eleita a agência do ano no F, que é o prêmio que melhor consegue metrificar o sucesso e o impacto daquela campanha, né? E a UMAP também ao longo dos anos, a agência eleita mais eficaz pelo F. Então, criatividade que de fato impacte o bottom line do cliente, né? A construção da marca e a vida das pessoas é no que a gente acredita e é a partir dessa ótica que a gente tenta estimular com que os profissionais da agência sejam treinados, liderados e cresçam com essa visão. Houve uma evolução da publicidade, do jeito de comunicar depois da pandemia, porque as pessoas ficaram mais em casa, as pessoas procuravam alguma maneira para ter uma troca que não com as pessoas que você era obrigada a conviver ali naquele ambiente. O consumidor ele ficou mais exigente e ele fica no sentido de esperar um propósito das marcas e como vocês encaram isso, a exigência do consumidor com a criatividade? Como se manter criativo por tantos anos?
Olha, eu acho que muita coisa vem mudando e, obviamente, a pandemia trouxe, eu diria que a principal mudança da pandemia é a transformação digital na vida das pessoas e na vida das marcas, né? Então, se a gente analisar o funil clássico de conversão de um produto, né? Você conhece uma marca, você considera essa marca, você compra essa marca, né? Esse fundo de funil, a complexidade que veio para esse fundo de funil, com o ambiente digital, quantas pessoas que a gente conhece que não compravam online, não entravam E que a partir da pandemia, você, Camila, certamente mudou completamente a tua maneira de consumir, né? A loja física é importante, tem toda uma discussão em cima disso, mas sem dúvida nenhuma a maneira como você dialoga com as marcas e com o consumo mudou completamente. Então isso é um benefício, vamos chamar assim, dentro de todas os malefícios que a pandemia trouxe nas nossas vidas e para a nossa indústria. Sem dúvida nenhuma, o consumidor está cada vez mais exigente, né? Primeiro, porque existem mais opções. Segundo, porque existe mais informação. E terceiro, porque até pouco tempo atrás era um monólogo. As marcas falavam para as pessoas e hoje, ou já nos últimos anos, passou a ser um diálogo, né? Isso tem traz uma série de aspectos positivos para a sociedade como um todo e também para a relação das marcas com as pessoas, traz uma série de desafios também, mas assim como todas as revoluções industriais, né, essa quarta que a gente está vivendo, e agora acho que nem cabe mais o tema revolução industrial, porque as coisas estão mudando de uma forma tão rápida, eu acho que as redes sociais, elas também trouxeram, a gente pode romantizar 100% o que as redes sociais trouxeram, né? Tem uma psicóloga americana, Esther Perel, ela na semana passada em Austin, ela num painel dela, ela mudou o termo da inteligência artificial para intimidade artificial, né? Artificial Intimacy. E basicamente o que ela diz é com as redes sociais, com os celulares, as pessoas estão ficando mais distantes, né? A nossa intimidade, né, está cada vez menos íntima, né? A gente vê quantas pessoas você já não viu no restaurante, uma família inteira e todo mundo no seu celular, né? Então, as marcas têm o papel de ajudar as pessoas a tomar decisão. 2, criar vínculos emocionais, vínculos de intimidade com as pessoas, né? Para que a gente fure o bloqueio que você começou comentando, dessas pessoas terem cada vez mais exigentes e bloqueadas a qualquer coisa que não converse com as bolhas delas. Coloquem as pessoas numa dimensão mais de diálogo do que de confronto. Ainda falando dessa revolução, né, tecnológica que a gente vive, está cada vez mais rápida, como você mesmo disse, as agências de publicidade hoje elas têm departamentos de aceleração de negócios, né? Não sei exatamente o termo, mas é com leitura de métrica e assim eles fazem metas e tudo mais. E já tem especialista que critica isso. Qual é a sua visão sobre essa leitura de métricas dentro dessa avaliação que você fez, né? Dos dois lados, o lado bom das redes sociais, mas essa questão também do vínculo cada vez mais difícil pessoalmente e talvez se trabalhado virtualmente. Vamos lá, acho que dando um passo atrás na tua pergunta, as agências de propaganda, elas sempre foram aceleradoras de negócio, né? Então você colocava uma campanha no ar e você, no final de semana seguinte, podia ver se a tua gôndola estava mais vazia, se a tua caixa registradora estava girando mais, enfim. Ocorre que com a quantidade de dados que a gente hoje pode consumir e a quantidade de dados que a gente deixa, né, nós hoje somos deixadores de dados, né? Tudo que a gente faz deixa um cookie, deixa uma pegada em algum lugar e isso vai ser usado de alguma maneira para tentar nos achar, para tentar nos decodificar, né? Acontece que com essa quantidade avassaladora de dados, eu de novo, também não quero romantizar só o fato de a publicidade estar muito mais rica hoje sob o aspecto de você conseguir setar onde você quer chegar e traquear e acompanhar a jornada de se o seu trabalho está sendo eficaz ou não, né? Então, por um lado, a gente ganhou muito, né? Então, a gente hoje tem ferramentas e nós na agência hoje, cada vez mais temos matemáticos, cientistas de dados, até físicos, né? Trabalhando com os nossos criativos, né? Porque hoje é muito mais uma conexão composta versus uma conexão de transferência, né? Então eu passo uma coisa para a Camila, ela vai lá, faz e volta. Não, a gente compõe. De um lado, os dados ajudam muito a gente a perseguir aonde a gente quer chegar e funcionam como um farol. De outro, cada vez mais o mundo parece complexo. Então a nossa criatividade,
especialmente quem lida com criação de ideia e de uma mensagem, é tornar toda essa complexidade cada vez mais simples. O poder que as métricas e os dados nos dão, ao mesmo tempo, é essa complexidade que eles colocam em todo esse ecossistema. Porque quanto mais dado eu tenho, em tese, mais complexo fica. E o nosso desafio é fazer que quanto mais dado a gente tenha, mais simples a gente consiga ser. Comunicação eficiente é a comunicação simples, né? Exato, exato. Bom, a gente falou já um pouco da sua carreira, mas é verdade que você começou como estagiário e já está há 22 anos lá e é o que a gente estava falando, um dos mais jovens, né, a conquistar cargos ao longo do tempo. Eu comecei a trabalhar cedo, eu não quero romantizar, eu não quero que meus filhos comecem a trabalhar cedo, mas eu com 15 anos entrei numa consultoria, né? E com 17 eu consegui minha primeira vaga de estágio na Almap. Trabalhei por 2 anos lá, saí, trabalhei em outras 2 agências, voltei e estou há 20 anos sem parar. Então, eu diria que, do ponto de vista de tempo, 95% da minha carreira foi na Almap. Do ponto de vista do vínculo emocional, 110% da minha carreira foi a Almap. E isso, Camila, não é uma idiosincrasia só minha na agência, né? Eu diria que não existe uma pesquisa para isso, mas a gente brinca lá na agência que as pessoas têm uma bola de ferro nos pés, porque ninguém sai da agência. É uma brincadeira, obviamente existe um turnover, mas é um turnover relativamente baixo, perto da indústria como um todo, né? Isso vale para as pessoas da agência, 90% do top management da agência tem mais de 10 anos com a gente, né? Da diretoria da agência, mas isso vale também para os clientes da agência, né? Na minha vaga de estagiário na Almap, há 23 anos atrás, eu entrei para trabalhar com a Volkswagen, né? Eu, antes de entrar nessa sala aqui, estava numa reunião com a Volkswagen, né? A Volkswagen e a Almap, eu estou citando esse exemplo, trata-se da relação mais longeva da indústria publicitária brasileira entre uma agência, uma relação local entre uma agência e um anunciante, né? Mas eu posso citar diversas marcas que estão com a gente há muitos anos. Havaianas, Pepsi, Bradesco Seguros, Boticário, né? Então, eu tenho uma série de Gol Linhas Aéreas desde do segundo voo da Gol Linhas Aéreas com a gente. Então, são relações de décadas, né? Eu falava lá atrás sobre consistência numa relação. Mas além da consistência, eu acho que para a gente ter uma relação de longo prazo, isso vale para qualquer relação, né? Eu estou falando da minha relação com a agência, estou falando da relação das pessoas com a agência e a relação da agência com os seus clientes, né? Precisa ter uma conexão que não é uma conexão comercial só, uma crença de valores, né? É uma conexão de crenças, de valores. A gente não acredita tudo igual, né? Mas a gente, de alguma maneira, na essência, a gente é parecido com os nossos clientes, né? E a gente quer colocar consumo, relação com pessoas, relação com o mundo, num lugar relativamente próximo, né? E eu acho que é isso que faz a longevidade das relações. Obviamente, o maior teste para uma relação também é o tempo, né? Então você acaba ficando viciado na relação. Então a gente tem um exercício de ter que surpreender sempre os clientes, né? A gente não espera, obviamente, um pedido para desenvolver um trabalho, né? A gente tem uma obsessão por conhecer o negócio dos nossos clientes. A gente tem 3 obsessões lá na agência, tá, para desenvolver o trabalho. O primeiro é entender muito do negócio do cliente. O segundo é entender muito das pessoas. A gente vive de observar, a gente acabou de falar do poder que os dados dão nesse sentido, né? Mas o dado nem sempre é a solução para tudo, né? Então existe uma parte quali que o dado não é capaz de chegar, né? Então a gente fala da verdade da marca, da verdade das pessoas e da verdade do momento, né? Para a gente é fundamental, especialmente no mundo que todas as pessoas são impactadas por comunicações e por notícias e por redes sociais o tempo todo, que a gente entre nas conversas, né? Um caso de agora, por exemplo, a gente acaba de montar uma estrutura dentro da Diageo, que é um lab, né, com 25, 30 profissionais, community manager, jornalista, criativo, estrategista, todo mundo junto, inclusive fisicamente, né, para entrar nas conversas do hoje. Como é que a gente faz a Diageo, Smirnoff, Johnnie Walker e as marcas poderosíssimas da Diageo entrarem nas conversas do hoje? Então, se a gente olha o funil clássico de consideração que eu acabei de citar, existe lá o awareness, né? Eu preciso fazer a marca ser conhecida e aqui embaixo eu preciso vender. Mas no meio está a vida das pessoas, né? As pessoas precisam entender o propósito daquela marca. Meio que conviver com aquilo Conviver também. com aquilo, dialogar com aquilo, né? Eu costumo dizer que essa é a parte do entendimento. As pessoas precisam entender
o que aquela marca está dizendo. Aqui eu sei quem ela é, aqui eu compro, mas aqui eu preciso entender, né? E é muito maluco, quanto melhor as pessoas entendem, melhor elas sentem e melhor elas agem, né? Elas compram. Então, a gente tem investido muito nessa fase do entendimento e de acompanhar a vida das pessoas. E o Lab para Diageo é um exemplo, acho que consegue tangibilizar isso de uma forma muito bacana. Bem interessante. Queria falar sobre algumas campanhas da UMAP, né? Você falou dessa relação super longa com a Volkswagen. Agora, foi uma notícia triste para todo mundo que acompanhou, né? O nascimento e toda a vida do Gol, que ele se aposentou. Como que vocês trabalharam com isso? Tratar uma notícia triste para muita gente, mas tornar um momento especial e feliz. Um clássico caso de uma marca estrangeira, uma marca alemã, que ao longo dos anos acabou quase virando uma marca brasileira, né? Mesmo com esse nome, Volkswagen, a gente faz pesquisa até hoje, tem gente que acha que a Volkswagen é uma marca brasileira, né? E algumas pesquisas colocam o Gol, se o Gol fosse uma marca de carro, como a quarta marca mais conhecida, né? Se eu tenho a Volkswagen, tem outras duas marcas, e o Gol é o top of mind como quarta marca. O nome tem tudo a ver com o Brasil e foi o carro mais vendido da história da indústria automotiva no Brasil, né? Por N motivos ele precisou ser descontinuado, né? E por essa questão emocional, esse vínculo emocional do carro com as pessoas, a gente precisava entrar numa conversa que fosse uma conversa do momento e criar uma conexão emocional. Então, o que a gente fez foi produzir, a Volkswagen produziu os últimos 7 Gols e a gente devolveu para a Alemanha fisicamente os últimos 7 Gols. Em homenagem ao momento da Copa do Mundo, foi quando a gente anunciou que a Volkswagen ia parar de produzir o Gol, a gente devolveu esses 7 carros para a Alemanha. A matriz não ficou muito feliz com isso. Foi inclusive no dia de um jogo que a Alemanha perdeu, foi eliminada da Copa do Mundo. Nossa revanche. Exato. Revanche. Mas isso é entrar um pouco nas conversas, né? Quando a gente fala de entrar nas conversas, né? A gente, por exemplo, para o Habib's, que é um outro cliente nosso, durante a Copa do Mundo, a gente sentou com o Habib's e falou, olha, as pessoas precisam consumir os produtos de vocês juntos assistindo os jogos, né? Então, a gente primeiro chamou os jogadores que não foram convocados para a Copa, né? E a gente colocou o ficar em casa como uma coisa muito legal. É bom ficar em casa, porque você pode comer os produtos do Habib's. O segundo passo foi desenvolver esfirras nos sabores dos países que não foram para a Copa do Mundo. Então, Itália, China. E a gente propôs isso para o cliente, achando que o cliente ia dar uma risada e falar, vamos para o próximo. Em 3 dias a gente tinha uma linha de produto nova, com base nos sabores que foram propostos dessas Copas do Mundo. Então, esse dinamismo, essa agilidade e, acima de tudo, essa coragem em apostar em ideias que sejam originais, a gente precisa comprar junto com o cliente. A gente não faz sozinho, né? E o Habib's foi um caso muito bacana de pegar a carona numa conversa. Foi uma das campanhas mais faladas durante a Copa do Mundo e a gente conseguiu colocar nossa criatividade, inclusive, no produto, né? Mexer no produto do cliente, né? Então, esse é o papel que a comunicação tem hoje. É pegar a palavra chamada criatividade e esticar essa palavra para todos os pontos de contato, inclusive o produto. O tal do insight, né, que vocês tiveram, deu super Exatamente. certo. Porque esfirra a gente pensa nas clássicas, né, no máximo de queijo ali, né, uma esfirra de carne que é uma delícia, mas diferente. Então, sem querer, cria-se um novo produto. E essa agilidade do cliente fez com que a gente se apropriasse disso, né, e na sequência a gente tem as redes de fast food no Brasil, né, todas as globais e muito famosas, elas têm os seus produtos que são carro-chefe, né? E o Habib's tem a esfirra, né, que é o carro-chefe do Habib's, a Habib's Esfirra. A gente sugeriu também para eles que a gente fizesse esfirras com sabores dos produtos clássicos dos seus concorrentes, né? A gente usou a força do Habib's, que é só o Habib's tem esfirra, né? Por que não a gente faz esfirra com o sabor dos principais produtos dos seus concorrentes? Vamos fazer a Big Esfirra com o sabor do Big Mac, né? Vamos fazer a esfirra do Rei, né? Vamos fazer a esfirra de frango com cara de KFC, né? E a gente colocou isso na comunicação. Obviamente a gente não mostrava as marcas, né? Mas todo mundo entendeu. E a gente convidou os funcionários das marcas competidoras, se tivessem de uniforme, chegava no Habib's e levava o produto de graça, né? Isso foi Trending Topics do Twitter
E isso gerou conversa, gerou debate e, obviamente, gerou muita receita para o cliente e a gente ficou muito feliz com isso. Demais, genial. Felipe, acabou nosso tempo. Queria agradecer muito a sua participação no JR Trade. O espaço está aberto sempre para você, para o MAP. Volte sempre. Ficarei muito feliz em voltar toda vez que vocês me convidarem, Camila. Foi um prazer. Passou super rápido. Foi muito legal. Obrigado pelo convite. Bom, e você já sabe, a partir das 7h30 da noite, toda quarta-feira tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigada pela sua atenção, pela companhia e até a próxima.